Band Mulher. Oferecimento Líder Rio, a pronta entrega de Natal. Olá, boa tarde. No ar o Band Mulher e hoje a gente vai falar de um assunto, como eu adiantei para você no finalzinho do Boa Tarde Rio Grande do Norte, um assunto bem atual. Afinal, não é privilégio dos adultos ter uma vida cheia de atividades. Nos dias de hoje é comum as crianças terem que cumprir uma rotina para lá de puxada. Além das muitas tarefas da escola, pais querem que os filhos utilizem suas horas vagas para se aperfeiçoarem e frequentar cursos dos mais variados. Inglês, música, balé, judô, futebol. A agenda está tomada a semana inteira. O resultado disso? Crianças que sofrem com os sintomas do chamado mal do século, o estresse, e que pode desenvolver sérios problemas de aprendizado também. Para discutir esse assunto hoje, falar pra gente quais são os limites de atividades que a gente pode pedir para as nossas crianças fazerem, né? Colocar nossas crianças lá para se exercitar, tanto a mente quanto o corpo. Eu trouxe aqui a pedagoga Luciana Fortunato, minha convidada de hoje. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Quanto tempo você não vinha aqui, hein? Mas é bom, sempre um retorno muito bom. É sempre bom ter você aqui também. E aí me fala uma coisa, atualmente essa questão da agenda cheia das crianças é bem comum, né? Tá bem em evidência, né? Isso é um reflexo da sociedade. Os pais hoje, eles buscam por uma boa base, não é? E buscam para as crianças um montante de atividades que muitas vezes os pais têm que também ver qual é a atividade que a criança deseja fazer. Não é impor, mas organizar uma rotina para que a criança tenha prazer em seguir. Porque isso também é um assunto que divide bastante as opiniões, né? A gente sabe que muitos pais acreditam que as crianças precisam brincar, as crianças precisam viver a infância da forma como eles viveram. Que na época dos nossos pais era o quê? Ia para a escola, assistia a aula, depois ia brincar na rua, né? Hoje a gente tem uma diferença que a gente pode estar fazendo uma atividade bem orientada, né? Eu acho que é uma tendência já, né, na nossa sociedade, as escolas de tempo integral. Porque as escolas de tempo integral, elas têm uma preparação, tanto no campo profissional... Só um minutinho, Luciana, a gente está com um probleminha técnico aqui, né, dos nossos microfones. Eu vou para o intervalo rapidinho e aí a gente vai consertar esse probleminha para você e aí a gente manda brasa no nosso assunto de hoje. Não sai daí. Aê, oi! Meio tonto, mas tudo bem. Agora sim, gente. Atenção, atenção, homens sofisticados e de bom gosto. A Líder Rio é a pronta entrega de Natal que tem o seu estilo no segmento moda masculina. Você vai encontrar conforto, elegância e praticidade. Não perca tempo. Vá até a Líder Rio e conheça as facilidades de cadastro para realizar suas compras e, quem sabe, ganhar um dinheiro sendo uma revendedora. E aí, gostaram? Conheça um pouco mais, então, da Líder Rio agora. Revendedora, venha conhecer a Líder Rio, a maior pronta entrega do estado, com 21 anos de mercado. Tudo em moda feminina, masculina e infantil. Cama, mesa e banho. Moda praia e íntima. E para o seu maior conforto, loja climatizada e um amplo estacionamento. Líder Rio, a pronta entrega de Natal. 3231-4556. É isso aí, aqui é assim, a gente balança, mas não cai, viu? Não cai de jeito nenhum. De volta agora com o nosso Band Mulher. Minha convidada de hoje é a pedagoga Luciana Fortunato. A gente está falando, né, Luciana, dessa questão da agenda cheia da criançada aí. E a minha pergunta no bloco anterior foi justamente essa visão dos pais. Né, de que alguns têm a visão de que criança tem que realmente brincar. E já outros acham que lotar
as horas vagas da criança de outras atividades que exigem compromisso vão torná-las adultos com responsabilidade, adultos que sabem lidar no dia a dia com os problemas, né? Essa é a única certeza, né, de tudo que você está falando. Mas o que os pais devem procurar, como eu falei, é buscar uma escola de tempo integral, porque nessa estrutura a escola está preparada desde os profissionais até as atividades das mais variadas possíveis. Então, se a criança está o tempo todo na escola, ela tem um horário para fazer as atividades escolares, né? E tem o outro horário com uma agenda, com uma rotina bem direcionada, de maneira que a criança não vá ficar nem tão cansada e nem ociosa, não é? Tem uma organização que vai desde as habilidades e competências a serem desenvolvidas com atividades que voltem mais para o corpo, ou que também volte para a mente, que é o caso do apoio pedagógico que nas escolas tem, né? Então, tanto na rede pública como na rede privada já é uma tendência mesmo, né? O esforço maior de tanto fazer com que essas escolas elas deixem essas crianças livres, no sentido de fazer com que elas desenvolvam essas habilidades, mas que elas se sintam bem, que elas sintam prazer no que está fazendo. Quando o pai não tem essa orientação, o que é que pode acontecer? O pai impõe ou, por algum motivo, gostaria de fazer alguma atividade quando criança não conseguiu e almeja isso com o filho. Então, aí pode haver alguma divergência e pode acontecer da criança ficar triste, fazer forçado e aí vai causar alguns danos para essa criança. Inclusive essa questão do estresse, inclusive, né? Porque a gente sabe que hoje as próprias escolas, elas já exigem bastante das crianças, dos jovens, né? E aí eu já escutei muitos pais falarem o seguinte: não, o compromisso do meu filho é com a escola. É na escola que ele não pode faltar às aulas, ele tem que me trazer boas notas, ele tem que fazer as atividades. O resto, o balé, o judô, o curso de inglês, ou então uma aula de canto, ele vai fazendo. No momento em que eu achar que ele não está satisfeito, eu vou tirar, né? É meio que ligar um hobby a também um compromisso, uma atividade de responsabilidade. Com certeza. E a gente tem que prestar atenção também, Juliana, no sentido a criança da primeira infância, tudo é muito novo para ela, né? A criança até 4, 5 anos de idade, tudo é novidade. Então, não pode também oferecer para essa criança uma gama de atividades diferenciadas, tem que ser gradativo, né? Ela começa com atividades na piscina, com atividades de natação, que é o primeiro contato. Isso também é bom para que o pai tenha segurança, né, para promover logo essa habilidade desde cedo. E na sequência vai sendo introduzido outras atividades, de maneira que a criança não comece logo na primeira infância todas as atividades, até porque na escola regular, como você bem falou, a gente coloca numa rotina várias atividades, porque a criança ela tem um tempo de concentração, né? Então ela precisa desse movimento o tempo todo, né? E olha só, gente, você que quiser participar com a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, debater junto com a gente, já sabe, hein? A gente tem 2 canais super bacanas para você participar. Um deles é o Twitter, twitter.com/bandmulher. Você segue nosso perfil, o endereço está aí no seu vídeo, deixa seu comentário, a sua pergunta para a Luciana e eu vou ler aqui ao vivo e com certeza ela vai responder da melhor forma para tirar as suas dúvidas quanto ao assunto. Você também pode ligar para a gente, hein? Os telefones estão abertos para receber a sua ligação. 84-3204-9628 e 3204-9629. Ligue e participe, aproveite o nosso espaço. E, Luciana, a gente falando aqui sobre essa questão de unir o compromisso ao hobby e tudo mais, me veio na cabeça outro fator também, que já é mais delicado, que já envolve até uma questão emocional, eu acredito. Muitos pais, eles tentam ocupar os filhos ao máximo porque simplesmente eles não têm tempo de estar com seus filhos, ou então não tem paciência. Eu já escutei mães dizer: não, eu contratei meu filho depois da escola, ele ainda tem aula de reforço porque eu não tenho paciência de estar fazendo as atividades com ele, Só que muitas vezes essa aula de reforço serve até para pressionar mais a criança,
até para estimular, não é nem estimular, é explorar mais a questão do aprendizado, porém torná-lo mais cansativo. Tem que ter muito cuidado com isso também. Com certeza. Isso tudo é reflexo da sociedade atual, né? O que a gente vê, o que a gente tem hoje? A gente tem pais totalmente inativa, né, que tem uma demanda de horas de trabalho muito grande e que faz essa separação desse lar, digamos assim, e dos seus filhos, fica muito distante. Então, o que acontece? Para que a criança não sinta essa falta, eles podem achar que estão fazendo alguma coisa benéfica para a criança, colocando essa série de atividades quando não pertence a uma escola tempo integral. Sempre vou voltar a esse ponto, porque às vezes os pais organizam uma rotina e coloca um motorista à disposição, coloca uma babá à disposição, porque quer ter todo o controle e fica dentro de casa. Mas aí ele não acompanha, não é? Esse movimento não acompanha muitas vezes, não é passado para os pais como a criança está se comportando, como a criança está reagindo. Muitas vezes ela vai reagir na escola regular. Ele vai pedir socorro, entre aspas, né? Na escola regular, porque é lá que ele vai se sentir mais à vontade, porque ele tem um aparato de profissionais que estão olhando, observando e acompanhando todo o desenvolvimento dele. Porque quando os pais chegam em casa, muitas vezes os filhos já estão dormindo, né? Então, assim, cabe aos pais, mesmo com essa sobrecarga de trabalho, ter um momento para o filho. Observa muito hoje, Juliana, que as crianças não têm mais aquele momento de almoço com os pais, aquele momento de jantar com os pais, que a gente sabe, né, que é importante. É nesse momento que os pais colocam para os filhos aquilo que eles já entenderam ou já passaram quando crianças, que os pais tinham outro movimento e passavam, né? Então, essa tradição cultural mesmo, de passar de pai para filho, os valores, é nesse momento que a família deveria estar unida. Quando não está, o que acontece? A gente tem em um final de semana para administrar tanto os nossos filhos como a vida pessoal também, já que teve a semana com um trabalho bem sobrecarregado. Né? E muitas vezes nem tem o final de semana com os filhos, porque às vezes manda os filhos para casa de uma avó, ou então manda os filhos, vai para casa do coleguinha. Ou o programa é de adulto e os filhos acompanham. Exatamente. E aí mistura tudo e você acaba não tendo uma relação familiar. Exato. E acaba você meio que com um robozinho ali, a criança vira um robozinho, ela vai assistir aula, depois vem, almoça, depois vai lá pro judô e tudo mais, enquanto isso eu tô lá no trabalho, vivendo o trabalho e não vivendo o filho. Exatamente. Né? E é perigoso. E é perigoso porque termina nos consultórios, né? Com as terapias, porque vai haver necessidade. Quando os pais não estão presentes na educação dos filhos, quando eles não estão para se doar para os seus filhos, dizer o quanto ama, o quanto ver que, mesmo eles estando fora do ambiente dos seus filhos, mas eles estão presentes pela afetividade, né? Então, os filhos, eles têm que sentir isso, né? Que os pais consigam passar, nem que seja quando chega à noite em casa, né? Mesmo que as crianças estejam dormindo, mas o contato, ele tem que existir, precisa existir. Então, acorda mais cedo, passa mais tempo com esse filho, ou no despertar, ou quando vai botar para dormir, precisa, pelo menos. Ou não, pelo menos vai deixar o filho na escola, né? Não contrata aquele transporte escolar, vai deixar ele na escola, conversa com ele, porque é o momento que você tem junto ali no trânsito, vai conversando, vai sabendo o que ele vai fazer na escola. É importante, pelo menos, o máximo de tempo que você puder estar junto dele, estar, né? Isso. E principalmente na primeira infância. É nesse momento, primeira e segunda infância, é no momento que as crianças mais precisam da presença dos pais.